Boa noite. Boa noite. Começar a nossa live. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa sala digital IJN Alphaville. Eu sou Alexandre, essa aqui é minha esposa Fernanda. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem-vinda à nossa célula digital EJN Alphaville. Hoje nós vamos falar sobre... não é esse tema. É sobre o reino invisível. Que está em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Fala no versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui falar um pouco da continuidade da renovação espiritual, né? Mesmo diante do desgaste do nosso corpo. A coragem é mantida, pois a fé em Deus, a esperança na vida eterna, sustenta os crentes. As dificuldades e sofrimentos que enfrentamos são vistas como passageiros, né? Insignificantes em comparação com a recompensa eterna que Deus tem reservado para nós. Que a gente deve não deixar levar pelas preocupações do mundo visível. Então, o que podemos falar? Acho que todo mundo tem dificuldade. Acho que não existe uma pessoa nesse mundo que não tenha dificuldades. Só que as pessoas não sabem que existe no mundo espiritual, ou seja, no mundo invisível, vamos dizer assim. Por quê? Porque às vezes a gente estava até comentando sobre fé. Porque fé também você não se vê, certo? Sim. E a gente, para alguns, acham que não existe o inferno. Tem pessoas que acham que não existe isso, só existe na Bíblia. Mas na verdade, todos os dias, a gente tem lutas. Lutas, mas são invisíveis, não é algo físico. Uma vez eu comentei sobre o mundo espiritual, sobre as coisas que Deus, as maravilhas. E é muito triste lembrar e eu vou falar isso, que é um geral, tá? As pessoas acreditam mais em coisas do mal, tipo o diabo, do que em Deus. E às vezes você ouve você pode ver vários filmes que tem, as pessoas mais acreditam em algo do mal do que propriamente o algo do bem. Ou seja, o que é Deus, Jesus, ou o que ele fez por nós. Não, as pessoas você pode ver reportagem, você só vê coisa ruim. Vocês acreditam mais nas coisas ruins que vê no noticiário do que vocês lembrarem de algo bom. Eu vou dar um exemplo, assim, no mundo espiritual, tá? Vamos voltar ao assunto, né? Vamos voltar a um assunto do tipo assim... eu e o Alexandre passamos por muitas dificuldades, muitas. Ainda passamos por muitas dificuldades. E um dia, um belo dia, a gente estava já na igreja, e eu vi assim, Deus me deu um dom de ver o mundo espiritual, mas de um modo um pouco diferente. Eu tinha visto chuvas de prata.
assim, eu já contei essa história, né? Uma das lives. Eu tinha visto chuvas de prata e eu não sabia o que era isso. E eu simplesmente desviei daquilo, porque todo mundo olhava para mim e falava assim: ah, mas isso é coisa do diabo. Não era coisa de Deus. Mas por alguma razão, aquilo, não eu senti algo ruim, mas me assustou aquela chuva de prata. E fez sentido o dia que teve uma irmã, umas 2 ou 3 irmãs que falaram assim: eu estou orando por vocês. Vocês não é tal casal? E a gente falou assim: é. Ah, então, pediram oração por vocês. E não foi a primeira pessoa. E passou um tempo que nós descobrimos que essa chuva de prata que me veio depois, né, e confirmou não só nessa igreja, mas na igreja que nós estamos hoje, de que aquela chuva de prata era simplesmente a oração. Então, eu quero encorajar você de que você não está sozinho nesse mundo. Você pode achar que as pessoas te abandonaram, ou não sei o que você está passando hoje, mas eu sei que uma pessoa nunca vai te abandonar, que é o nosso Jesus Cristo. E Ele está sempre cuidando de você. Se um dia Jesus bater na sua porta, a gente estava falando essa semana, se Jesus bater a sua porta, você vai abrir o seu coração, enfim. Para entender que ele está entrando na sua vida, né? E a partir do momento que ele entra, a gente começa a ver o mundo de outra forma, né? O nascer de novo, que nós vamos falar isso na outra live. Sim. Mas é muito mais entender isso que você falou, né? De discernir também, né? De saber o que vem de Deus, né? E o que vem do inimigo, né? Verdade. Tanto porque que, tem os dois lados, não é? Sim, até quando você ficava comentando, a gente na igreja do profeta, e a gente saber, mas isso será que é de Deus? As coisas que você estava vendo, sentindo, e muita coisa que a gente aprendeu nesse tempo, né, de saber que quando é um ataque do inimigo, quando você sente setas, dores no corpo, saber que o inimigo está atacando e você tem que se proteger em oração, em jejum. Sim, sim. Tem coisas que a gente, no dia a dia, a gente ora para estar nos revestindo e tirando esse mal da nossa vida. Né? Sim, e o diabo, ele é sutil. Tem pessoas que acham que não é, né? Mas a primeira coisa que o diabo faz é acabar com uma família. Primeira coisa, porque a alegria do diabo é dizimar uma família inteira. Acabar com um filho em drogas, ou um casamento que entra em divórcio, casamentos que pessoas que unem sem se casar, pessoas que eu vejo assim, por causa de um casamento, um divórcio, são quebrados, sabe? Como que eu posso dizer? Confiança, medo de perder, a perda, sabe? O luto disso. E hoje até o profeta comentou sobre tem gente que fica em luto por causa de um divórcio. A consequência dos filhos, isso é a alegria do diabo, isso é a alegria do mal. Tem pessoas que falam assim que, não, mas é pro meu bem. Sim, tem exceções, não estou dizendo tudo, mas claro, tem exceções. Um marido, ele é violento,
abusivo. Não estou dizendo esse lado, porque essa pessoa com certeza não anda com Deus. Sim, tem coisas que a gente vê na nossa volta de que não é de Deus. Pessoas que às vezes a gente confia e simplesmente ela te trai, né? Então, isso no mundo espiritual é uma vitória para quem? Para Deus? Não é. Isso é uma vitória para o diabo, né? E às vezes por isso que a gente precisa acreditar que Deus está no controle das coisas e estar orando e ter sabedoria de estar controlando aquela situação. Então tudo é invisível. Não tem muito o que falar que é algo concreto, porque você não está vendo, mas está tendo uma guerra no mundo espiritual por você, por mim, por você. Por isso que existem pessoas orando, ou que você possa estar orando. Por isso que é muito bom você ir numa igreja. Tem pessoas que não vão na igreja, mas o corpo de Cristo é muito importante para você estar guerreando. Tá debaixo de uma unção, né? Isso mesmo. Então a gente tem que estar protegido dessa forma. Entender também todo esse lado espiritual, né? De que tantas dificuldades, sofrimentos até que foi falado no nosso dia a dia, a gente tem que buscar. São passageiras, mas é aquilo, né? Que fala que a gente, quando está em Cristo, a gente vê que a recompensa é da eternidade, da glória, está com Jesus. Quando Paulo falou para ele falou, viver em Cristo, morrer é lucro. Porque ele estava entendendo de que ele preferia estar com Cristo e o que ele estava fazendo, né? Mas Deus deu todo um propósito para Paulo estar fazendo aquilo que Deus colocou na vida dele, de levar o evangelho, de pregar, de curar, de fazer essa vontade de Deus, né? Sim. Então a gente tem que cumprir isso aqui na Terra, que Deus deixou isso para nós. E a gente vê a eternidade, então a gente prefere estar lá com o Senhor, né? Não estar guerreando aqui, né? Mas aqui, se o Senhor colocou em nossas vidas, a gente tem que fazer a vontade dele. Deus está usando as nossas vidas para, como ele fala, né? Pescadores de homens, né? Então a gente tem que o ID de Jesus, né? Levar o evangelho, levar que as pessoas entendam da salvação, né? E que precisam estar com esse foco. Certo? Amém. Então, esse tempo aí que a gente tem é pouco tempo também, né? Mas é precioso, é um tempo precioso. Então, um pouco que a gente fala também, mas é um pouco para a gente compreender a necessidade da gente buscar a Deus, né? Mas vamos orar, que hoje precisamos também estar compartilhando com os outros irmãos, ajudando também nesse processo e colocamos mesmo nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo. Oramos em Teu nome, convidando o Espírito Santo de Deus para estar em nossas vidas. Te pedimos sim, Pai, perdão pelos nossos pecados, anseios, atitudes, olhares, pensamentos que foram desagrados ao Senhor no dia de hoje. Abençoe, Senhor, a todos que estão na live agora, ao vivo, abençoe a todos que vão ver depois, e que possa sim, Pai, como assim, mesmo não enxergando o que você pode fazer, Senhor, mas o Senhor está guerreando para aqueles que estão buscando ao Senhor, aqueles que têm um propósito, que um chamado, possam entender, discernir, ter a Tua sabedoria, Senhor, para poder compreender, Senhor, esse mundo invisível, um mundo espiritual, que o Senhor possa estar dando oportunidade para as pessoas enxergarem esse lado, em nome de Jesus, Senhor. Agradecendo ao Senhor esse tempo, consagro, sim, para essa live, consagro nossas vidas, e que o Senhor possa nos purificar, nos abençoar, nos curar de todas as enfermidades, Senhor, que sobrevêm às nossas vidas, de confiar no Senhor mesmo, e que o Senhor possa mesmo cobrir com o seu sangue da nossa cabeça aos pés, e cada um, Senhor, para que possa entender o Teu propósito, o Teu chamado,
na vida de cada um que está ouvindo essa live. Em nome de Jesus, Senhor. Agradecendo esse tempo, agradecendo, Senhor, pela vida de cada um, pelas nossas famílias também, e que o Senhor cuide de todos nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Aproveitando para estar convidando vocês para o nosso culto de quarta-feira, amanhã. Vai começar às 15 horas e às 20 horas. Vai ser um culto sobrenatural na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Se puderem compartilhar nossas lives, né? Tá nesse canal, tá também no Facebook. Eu esqueci de estar falando que a gente compartilha também no Facebook, no YouTube também. Deus abençoe vocês, Jesus ama vocês e nós também. Deus abençoe.